Vida longa e próspera comunidade escolar. Estamos mais uma vez reunidos na Escola André Leão Poente, continuando a nossa série do Aquecimento Ultimato. Essa série que aparentemente é amaldiçoada, porque a gente não consegue mais reunir o Quarteto Fantástico, porque dessa vez o Rodrigo está presente, mas o Hidalgo não está. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Felipe Fraga, e apesar de eu não ser a favor do Estado mínimo, na Guerra Civil, o meu time é do Capitão América. Eu sou o professor Nicásio, a América tem que entender que existe felicidade sem o Bucky, cara. E eu sou o professor Rodrigo, sou vice-diretor nerd e guardião da galáxia. Continuando então aqui a série onde nós estamos falando sobre as 3 fases Marvel. Nos 2 últimos episódios, então, nós falamos sobre a fase 1, depois a fase 2, e agora entrando na fase 3, nós vamos dividir em 2 partes, hoje falando dos 5 primeiros filmes, e na próxima semana, então, falando sobre os 4 filmes antes de Vingadores Ultimato, para finalmente nós falarmos sobre Vingadores Ultimato. Então, para quem está ansioso pelo filme, como aposto que é o nosso caso, então, escutem os outros episódios. Além disso, a gente tem um episódio também separadamente para Capitã Marvel. Quem não assistiu, assistam os episódios, né? Quem não ouviu os episódios, na verdade, aí, né? Pra vocês poderem acompanhar com a gente, né? Eu não sei vocês, meninos, mas particularmente, enquanto a gente tá gravando essa série aí, pra mim, me traz muitos flashbacks do que a gente tava fazendo na época que a gente assistia esses filmes, né? Se pegar lá, então, o Homem de Ferro de 2008, eu tava na faculdade nessa época, né? Eu não tinha nem começado a faculdade. Não tinha nem começado. Eu comecei em 2009. E até enquanto a gente tá gravando, nem tanto, assim, vem tantas lembranças, mas depois quando a gente ouve, não sei se vocês ouvem os episódios, assim, se gostam de ouvir a voz de vocês gravando, né? Mas eu vou escutando e toda vez eu lembro do que eu tava fazendo na época em que cada filme estreou, assim, né? Então eu lembro de muitas coisas, assim, até do dia que eu tava indo no cinema, a maioria deles eu assisti no cinema, né? Então aqui nós estamos entrando em 2016, onde nós vamos falar sobre Capitão América Guerra Civil, né? Só quero fazer um parêntese antes, eu vou avisando que eu sei que os alunos escutam de vez em quando esse negócio. E, cara, dia 24 tem a pré-estreia do Ultimato. Quem me der spoiler dia 25 já pode saber que pode voltar pro ano que vem pra repetir o ano. Né? Tá reprovado. Até porque a gente tem muito aluno que assiste na pré-estreia da meia-noite. Exatamente, né, cara? Tem muito aluno que assiste na pré-estreia, eu sei que vai acontecer, então, por favor. E já sai dando spoiler, né? Deu spoiler, tá reprovado, não tem nem conversa. Né? Assim, quando eles vierem falar com você sobre spoiler, já responde assim, não, entendeu? Porque daí não escuta o cara próprio. Por favor. Como nos outros episódios, então, nós vamos ler o consenso dos críticos que é postado no site Rotten Tomatoes, assim como nós vamos falar um pouquinho sobre a nota e nós vamos dizer se a gente concorda ou não com o consenso da crítica, né? Então aqui, voltando de novo no Google Tradutor aqui, né? Uma tradução mal feita, né? Mas só pra gente ter uma ideia, porque quem entende inglês aqui é o Rodrigo, mas eu já traduzi que é pra eu e o Nicásio poder entender um pouquinho ainda. Então, Capitão América Guerra Civil começa a próxima onda de filmes da Marvel com um blockbuster de super-herói cheio de ação, com um enredo decididamente não caricatural e a coragem de explorar temas instigantes, né? Nesse caso aqui, o tema instigante é porque eu acho que é o filme que mais fala, digamos, sobre política, né? Sim. Sem dúvida. Eu já comecei fazendo na minha frase aí uma colocação aí, né? Então, que ele vai falar um pouquinho sobre o controle estatal, né? A partir da perspectiva de super-heróis ali, que é de ter um cadastro ou não. Uma tentativa de estatização da iniciativa Vingadores, né? Exatamente. Exatamente. Né? E há 2 lados opostos que discordam entre si ali, dividindo os heróis. Cara, a ideia do filme é fantástica. É ótimo. Inclusive, é um dos filmes que eu mais aguardei dentro dessa narrativa, assim. E, tipo, eu me informei muito sobre como é que isso daí se desenrolou nos quadrinhos. Porra, que história foda, né, cara? Que história que vai ser surpreendente. E eu me decepcionei um pouco com esse filme. Na verdade, eu não me decepcionei um pouco, eu me decepcionei bastante com esse filme, porque eu acho que ele virou, de toda aquela história bacana, que a gente vai comentar mais agora, virou no Capitão América tentando salvar a bunda do Bucky, que fez um monte de merda. E dos quadrinhos, tu chegou a ler? Eu não cheguei a ler, mas eu me informei. Como eu já disse, eu tenho um amigo que coleciona Homem de Ferro.
Então ele acompanha, se bem que isso daí é um capítulo do Capitão América, né? E ele me falou sobre a história, o João, só para não dizer que é um amigo inventado. Usei um nome muito comum se eu fosse inventar também. Mas enfim, e ele me disse assim, porra, uma história pesada em relação ao que estava se desenrolando na Marvel até agora, né? Então, porra, tu vê toda aquela coisa política, o Homem de Ferro pendendo pro lado que a gente vai achar errado, que a gente vai acabar torcendo, todo mundo vai torcer pro Capitão América, né? Sim. Só que, cara, me desgostou a forma que usaram o Soldado Invernal no filme, assim. Eu fiquei realmente chateado com aquilo ali. Não sei com vocês, assim. Olha, o que eu achei legal é que dá para fazer um paralelo até com essa questão do controle, da tentativa de controle estatal das ações dos super-heróis e também aquilo que a gente viu no primeiro filme dos X-Men em 2000, que ele faz um paralelo muito interessante entre a tentativa de identificar os mutantes e o que aconteceu com os judeus na Alemanha nazista, né? Eu achei muito interessante aquilo e também acho que dá para fazer um certo paralelo entre o que aconteceu naquele filme em 2000 e o que aconteceu 16 anos depois com o Capitão América Guerra Civil. Eu particularmente gostei bastante do resultado do filme. Assim, mas os quadrinhos não chegou a ler? Não cheguei a ler os quadrinhos, infelizmente. Eu li quando eu era muito novo alguma coisa do Capitão América, mas essas sagas eu não cheguei a pegar. Nos quadrinhos tem uma parte densa no final em que o Capitão América vai a julgamento, ele acaba morrendo, né? Então isso daí modifica até pela utilização do personagem, acredito, na saga dos filmes. Eu acho que não seria bacana acontecer isso realmente no cinema. Mas o filme, fora essa questão de eu ter me decepcionado com a utilização do Soldado Invernal, não que ele aparece realmente na saga dos quadrinhos, mas a forma como colocaram aquilo ali, sabe? Tipo, parecia que tava eternamente o Capitão América correndo atrás de limpar a sujeira que o cara fazia, entendeu? Até a inclusão do Pantera Negra se dá em volta disso, tudo se dá em volta disso, entendeu? Então isso me deixou chateado com o filme um pouco. É interessante porque o quadrinho é o responsável pela minha retomada de virar leitor de quadrinhos de novo, né? Porque eu lia lá quando era criança, adolescente, começa lá na Turma da Mônica, depois passei por Homem-Aranha, como é o caso do Nicasso também, o Rodrigo lia Batman também, né? Então eu lia Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, assim. Mas depois chegou uma fase ali entre os 15 e 16 anos que eu comecei a ler mais livros literários de prosa mesmo, assim, e deixei quadrinhos um pouco de lado. Mas depois, fazendo algumas pesquisas, eu descobri essa saga Guerra Civil, né? E é interessante porque ela é... Como é que eles chamam? Não é uma saga, é um acontecimento, né? Não é um episódio, tem um termo que eles utilizam para isso, onde ela se passa em todos os quadrinhos de todos os personagens, né? Existem 7 quadrinhos ou 9 principais ali que são do Guerra Civil mesmo, onde mostra os principais personagens envolvidos, principalmente o Homem de Ferro e o Capitão América, né? Mas é evento, é isso que eles chamam. É um evento dentro dos quadrinhos, né? Mas em todos os quadrinhos. Então lá nos quadrinhos do Pantera Negra, nos quadrinhos do Homem-Aranha, que são independentes, então tem alguns acontecimentos ali relacionados com a Guerra Civil, né? E isso é bem interessante, porque se somar todos dá mais ou menos 150 quadrinhos, né? Então eu li 125 deles. Eu acho que eu não li só os primeiros do Homem de Ferro, que se passam antes, é como se fosse um prequel, né? Que se passasse antes da história, assim. E quando anunciaram que sairia esse filme, então, né, desse evento, eu já sabia que era inadaptável, né? Não tinha, é mais ou menos como o Watchmen também. Não tem como fazer igual em um filme, né? Exato. Precisaria de uma série para fazer mais próximo disso, né? Então a gente já sabia que... Eu já fui com a expectativa um pouco baixa, porque eu já sabia que seria totalmente inadaptável, assim, né? A começar que eles não tinham os X-Men também, que fazem bastante parte desse evento, assim, eles têm um papel bem importante, o Wolverine tem um papel bem importante também, né? E, como tu disse, a motivação do filme, comparada com os quadrinhos, também ela é muito fraca, assim, né? Porque nos quadrinhos a motivação é muito melhor, assim, a gente até pode fazer uma comparação. Como nós somos professores, nós estamos gravando dentro de uma escola, o que acontece nos quadrinhos é quase um evento de Susana ou Tiros em Columbine, assim, né? Onde um personagem lá, que é o Nito, ele explode dentro de uma escola, matando todas as crianças da escola, né? Então a comoção em torno disso, de que os heróis ou os super-humanos teriam que ser cadastrados, assim, no quadrinho é muito mais forte. Então é muito mais fácil de daqui a pouco tu ficar do lado do Homem de Ferro, né? Porque aconteceu aquilo ali
Então, mais ou menos na perspectiva, lá no quadrinho é mais balançado, assim. É mais difícil de tu decidir se tu fica do lado do Capitão América ou se tu fica do lado do Homem de Ferro, pelo menos nos primeiros quadrinhos, né? Depois começam a acontecer algumas coisas no quadrinho, que o Homem de Ferro começa a recrutar vilões pra pegar os heróis, daí tu começa a ficar do lado do Capitão América, assim, né? Tu te define muito mais. E o filme, ele te dá o caminho, né? Porque é um filme do Capitão América. Sim, pra fechar a trilogia dele. Capitão Então tu já sabe pra quem tu vai torcer, né? Sim. Então, e aquela questão do Capitão América seria o herói mais certinho, mais Joãozinho do passo certo, mais na linha deles, o cara que ajudou na guerra, o cara que foi congelado pra ajudar depois novamente, e daí ele sendo o renegado do negócio, ele sendo o cara que tem que fugir, o cara que tem que juntar heróis pra impedir a estatização. Isso daí seria uma coisa que era um prato cheio, entendeu? Pro negócio. É nesse que eles descobrem. Isso que me decepcionou. Desculpa sem querer cortar. É nesse que eles descobrem que a SHIELD tá sob controle da Hydra? Isso. Já começa tá por trás desse cadastro, né? Já começa no Capitão América Soldado Invernal, né? Ali ele já descobre, né, que a Hydra tá por trás da que é um filme SHIELD, superior né? a esse, né, cara? Soldado Invernal. Eu até acho assim que são filmes com plots diferentes, né? Porque no Capitão América, por ser um filme exclusivo dele, assim, então eles não têm que inserir outros personagens, assim, né? E já no Guerra Civil eles têm que trabalhar com muitos personagens e inserir alguns personagens que ainda não tinham nem aparecido nos outros filmes, né? Que é o caso do Homem-Aranha e do Pantera Negra também, né? Mas eu acho que os irmãos russos souberam condensar isso muito bem, né? De inserir esses personagens no momento certo, assim, né? De fazer com que a gente se identificasse com eles mesmo se eles terem uma história por trás. O Homem-Aranha tinha outros filmes, né? Mas eu acho que o Pantera Negra, eles souberam fazer com que a gente se importasse com o personagem, assim, inserir bem ele. A gente sente bem aquela questão do pai dele já morrer. A cena da explosão ali, ela dá uma marcada, né? Ela deixa o filme tenso naquela parte. E eles já conseguem dar um plot tanto pro Homem-Aranha quanto pro Pantera Negra nesse filme mesmo, né? Porque eles já colocam lá o Homem-Aranha como sendo, digamos, um adolescente que enxerga tanto o Capitão América quanto o Homem de Ferro como heróis, assim, né? E dele ficar... Sim, senhor, então, aquele fazendo... dele ficar dividido, assim. E nos quadrinhos, no Guerra Civil, digamos que, assim, o Homem-Aranha, ele é um personagem muito importante, tanto quanto o Homem de Ferro, quanto o Capitão América, porque ele é o personagem dividido, né? Ele começa do lado do Homem de Ferro e, em determinado momento, ele passa pro lado do Capitão América, né? Então ele acaba trocando. E eles conseguiram fazer algumas referências a isso no filme, assim. Então eu me senti contemplado, como leitor do quadrinho, eu me senti contemplado, assim, apesar de que realmente, né, aquela coisa ali do Buck ser a motivação de tudo, assim, foi... Não, é muito fraco, assim, comparado com os quadrinhos, em termos de enredo, assim. E ele nem é um personagem cativante pra tu utilizar ele como forma de decidir um lado ou outro, né, cara? O Soldado Invernal, pra mim, tanto faz como tanto fez, assim. Eu ainda acho que é uma... Ó, pra vocês verem como a gente tá dentro da escola, tá até tocando o sinal, né? E eu ainda acho que eles souberam usar o caminho lógico, né? Aquilo que tinha ali, vamos usar o Buck aí e tal, né? Apesar de que ele não é o melhor ator, não é o melhor personagem, mas eu ainda acho que eles foram pelo caminho lógico, assim, né? Eles inserem também aí já o Homem-Formiga, né? Que não tinha aparecido nenhum dos Vingadores ainda, eles já colocam, né? Só que eles acabam tendo que escantear alguns personagens mais poderosos, né? Que eles tiram da jogada do Thor e tiram da jogada se o Thor entra ali, desbalanceia também, né? Tudo, né? Sim, vai desbalancear tudo. Porque ele tem que botar o Falcão ali, né, cara? Sim, ele é muito poderoso pra isso, né? E já nos quadrinhos eles conseguem fazer núcleos também, né? Mas nos quadrinhos eles também tiram o Thor de jogada e também tiram o Hulk de jogada, né? Apesar de que tem outros personagens relacionados, né? Então esse filme aqui no Rotten Tomatoes ficou com uma nota de 91%, 9.1, vocês concordam com a nota? Eu baixava isso, cara. Eu baixava pra 85, assim. Só pra minha decepção. Só pela decepção. Eu acho que ele era um filme, acho que difícil de dirigir também, né? Porque acho que é um filme que até então tinha mais personagens. Ele é ousado, né? Ele é ousado. Ele é um crossover, né? Sim. Antes do Guerra Infinita foi o que mais tem personagens, eu acho. E a Marvel deu uma liga muito boa, uma decisão muito boa, que é de trazer o Homem-Aranha, né? Porque podia ter acontecido sem o Homem-Aranha, né? Sim. Até ficou naquela incógnita assim, será que vai ter? Porque eles anunciaram um filme sem ter ainda os direitos do... Foram lá alugar o Homem-Aranha. Sem alugar o Homem-Aranha, né? E o legal é que os irmãos russos, né, quando eles começaram a entrevistar depois, eles disseram, nunca existiu um roteiro sem o Homem-Aranha, né? Então, a gente nunca trabalhou com essa possibilidade. Ficou legal ali o recrutamento
do Homem-Aranha. Ficou bem bacana. Né? Eu gostei do ator também. O ator do Homem-Aranha. Tom Holland é muito bom. Tom Holland ficou bem bacana. E é legal também que a cena que eles já botam no trailer lá, né, deles de fazer o Homem-Aranha pegando o escudo do Capitão América, né? Isso. Até foi engraçado que saiu uns memes depois, que é daqueles bonequinhos de 1,99. Na época tu comprava uns bonequinhos de 1,99 que tinham o Homem-Aranha como escudo, né? Daí o pessoal dizia, olha aqui, ó, os chineses já tinham previsto o filme já, né? Cara, eu já vi coisa pior. Eu vindo pra cá, eu já vi um brinquedo, um boneco do Batman assim escrito no rótulo, assim, Vingadores. Os chineses fazem coisas impressionantes, né? É um crossover, Marvel DC ali. Eles entendem tudo, né, de Vingadores. Eu tinha uns bonecos, fazendo um parênteses, eu tinha uns bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, assim, que, tipo, da armadura pra baixo era tudo a armadura do Seiya, né? Aí o peitoral também era, tipo, do Seiya, eles só mudavam um símbolo na frente, assim, né? Claro. Também eles são econômicos, né? Tinha aqueles Power Rangers que trocavam de cabeça, lembra? Que daí a cabeça parava no meio e ficava com duas. Eu já concordo com a nota só pela dificuldade de se fazer um filme desse, um investimento, né? Imagina o que eles tiveram que pagar pra cada um desses atores, assim, né? E a cena final de luta lá do Homem de Ferro, o Capitão América, é dramático, e né? o Buck junto. É dramático ali, né? Ali é dramático. E a coreografia também, né? Deles batendo um no outro, assim, o Homem de Ferro batendo neles, assim, e tal. Uhum. Aquilo ali é dramático mesmo. E aquele momento ali onde o Homem de Ferro acaba apanhando pro Capitão América lá, né? E ele mesmo com a armadura batendo no Capitão América, naquela cena que o Capitão América fala pra ele, eu posso fazer isso o dia todo, né? E, tipo, retomando lá o primeiro filme, assim, né? Aí E o que é legal é que eles conseguiram reverter um pouco, assim, porque o ator do Capitão América, ele não é tão bom quanto o Robert Downey Jr., assim, né? Então a gente gostava muito do Homem de Ferro, né? Só que eu acho que nesse filme eles conseguem fazer uma inversão e de colocar o Capitão América de novo como líder mesmo, né? De botar ele em evidência, assim, o símbolo que ele é mesmo, assim. Acho que melhor que o Robert Downey Jr. ali, só o cara que faz o Loki, né? Acho que é muito difícil encontrar um ator que mande tão bem, né? Que seja tão carismático, assim, também, né? Apesar de que o Robert Downey Jr. é carismático por ser um ator de comédia, né? Que eu acho que faz com que a gente goste mais, assim, porque é engraçado, assim, o Tom Hiddleston, ele consegue ser engraçado, mas não uma graça tão escrachada. Mas ele tem assim, a cara psicótica que ele precisa ter pra fazer o personagem, né? Sim, sem dúvida. Ele tem a cara pronta. Mas uma coisa que eu gostei desse filme, assim, só complementando também, foi o próprio fato do Buck estar ligado ao passado do Tony Stark. Sim, isso daí quase te faz torcer pelo Homem de Ferro, né? Exato. Eu já tava brabo com o Buck nessa hora, né? Tava dentro do cinema, brabo. E daí eu quase mudei pro lado da minha esposa, porque a minha esposa é time Homem de Ferro. É, time Homem de Total. Ferro. Total time Homem de Ferro. Controle estatal. Fala do... Tudo dentro do estado, nada fora do estado. Exatamente, tudo dentro do estado. Pessoal de vermelho ali, querendo controle estatal, bacana. Então, ainda em 2016, nós vamos ter outro filme da Marvel, né? Ainda eram 2 por ano, ainda não eram 3 filmes por ano, né? Como a gente vai ter depois mais pra frente. Nós vamos ter Doutor Estranho, né? Que é digamos, um filme também bastante difícil de adaptar, assim, porque eles começam a introduzir esse universo mágico da Marvel aí, né? E pelo consenso da crítica, então, Doctor Strange equilibra artisticamente seu material de origem contra as restrições de grande sucesso do Marvel Universo Compartilhado, oferecendo uma história de origem de super-heróis completamente divertida, aqui na barganha, digamos assim, que na troca, né? Apesar ele é muito, digamos, ele tem um material bom e ainda é divertido, assim, né? Apesar de que eu acho que esse filme eles exageram no humor, né? Não sei o que vocês acharam quando assistiram. Cara, eu lembro muito pouco desse filme. Eu lembro do início ali, ele sofre um acidente, daí ele vai lá pro... Não sei, eu acho que ele vai pra um retiro, né? Ele vai pra se curar e tal. No Tibete, né? No Tibete, isso aí. Eu me lembro muito pouco das sacadas desse filme. Eu vi esse filme em casa, assim, foi um dos poucos que eu não vi no cinema, assim, então eu não lembro muita coisa. Eu lembro que é um filme engraçado, um filme bacana que lança o personagem. O ator é excelente, né? Sim. Sem dúvida. Mas eu lembro muito pouco, eu não lembro nem quem é o vilão, cara, do negócio. Vocês estavam me falando, tentando me lembrar antes, mas eu não tô... Não
Não me recordo. É que é praticamente como se tivesse dois vilões, né? A gente tava falando que é o Dormammu lá, que é uma entidade cósmica, né? E mais o Mads Mikkelsen, né? Que é o ator dinamarquês que faz o até Caecilius, né? Mas eu acho que desses filmes, pelo que eu vou lembrar, ele é o que pega o personagem mais cru e monta todo ele, né? Porque ele é um ser humano comum. Ele é médico, né? Arrogante. Então é o que pega o personagem podre de rico, né? E pega o personagem mais cru possível e monta o cara lá do zero, assim. Isso é uma coisa que eu lembro que eu gostei bastante. E eu acho que esse é um dos filmes que ele... Pelo enredo em si, ele tem um tom mais sério, digamos assim, né? Pelo enredo de tudo que acontece, que ele fica com as mãos, então, sem movimento. Daí ele vai lá pra estudar formas de recuperar os movimentos da mão, assim, né? E como o Nicasso já disse, o ator é excelente, né? Que é o Benedict Cumberbatch, né? E a Tilda Swinton também, né? Que é uma troca em relação aos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos é um homem ali que é aquele personagem ali, né? Que é o ancião, né? E já nesses botam a Tilda Swinton, que também é uma atriz excelente, né? Até a gente citou antes o Tom Hiddleston, agora a gente citou ela, tem um filme do Jim Jarmusch, não sei se vocês já viram, que é de vampiros, que é... Não vou lembrar o nome do filme, mas é com os dois são um casal de vampiros, que são roqueiros, né? Esse filme é bem bacana, quem não assistiu ainda... Eles brilham? Não, eles não brilham, não. Já tá salvo. Esse é um filme de... Eu, como sou mais velho aqui, eu lembro da Tilda Swinton na década de 90... num papel andrógeno, um filme chamado Orlando, a Mulher Imortal. Faz muito tempo. Esse eu também não vi. Não tenho conhecimento sobre essa parte. Cara, esse filme é um filme que valeu muito a pena ver no IMAX também. Eu fui assistir na sala IMAX, né? Então ele tem aquele mundo espelhado ali, né? O mundo mágico ali que quebra as leis da física, né? Tem aquelas cenas que parecem bastante a origem do Nolan também, né? Onde as cidades dobram, assim. Exatamente. Aquilo no IMAX é uma experiência bem diferenciada. Eu talvez tenha perdido um pouco da experiência por ter assistido em casa, né? Ele é um filme, tipo, como se fosse o Gravidade lá do Alfonso Cuarón, que ele perde muito do filme se tu assistir em casa. Ele é um filme mais pra cinema mesmo, assim. Acaba gostando mais pelos efeitos visuais, assim, né? Eu acho que é um filme onde eles investiram bastante nessa parte do visual, assim, tu vê muito pouco, assim, aquela coisa do bonecão do posto, assim, que aparece em alguns outros filmes, assim, que tu vê bem os efeitos, né? Senão eles capricharam mesmo, assim, né? E ele tem um universo bem interessante, assim, né? Aquela coisa do mundo mágico ali, né? Do olho de Agamotto ali, né? De toda aquela mitologia que eles colocam, assim, né? Misturando uma coisa mais do Tibete mesmo, uma coisa também indiana, uma coisa ali do não é hinduísmo, qual é a... Budismo, do budismo, que lembra muito o budismo ali, então da meditação, né? Então ele tem um universo com muito potencial, assim, já tá anunciado um segundo filme, né? E nesse aí já traz uma joia do infinito, né? Mais uma, né? Isso, já traz, que é a joia do tempo, né? Que tem no olho de Agamotto ali, né? Apesar de que aqui o problema também é o vilão, né? Porque eles desperdiçaram o ator, né? Porque o Mads Mikkelsen é um ator excelente, assim, né? Um ator muito de ponta e que eles acho que não usam da maneira correta aqui, né? Pois é, esse foi um dos aspectos, assim, que esse filme particularmente, apesar de eu ter gostado, eu achei que foi um filme eficaz, que introduziu um novo universo dentro dos filmes da Marvel, que é justamente esse universo mais místico e tal, só que eu achei, apesar de todas as qualidades, eu achei ele um pouco mais irregular em relação aos outros, sabe? Eu não achei ele assim tão fantástico quanto, por exemplo, sei lá, um Pantera Negra, por exemplo. Eu já achei ele mais ok, assim, sabe? Que o Pantera Negra é outro concurso, né, cara? É outro nível, assim. Sensacional. O departamento. Baita filme. E essa fase da Marvel aqui, então, tem... acho que nenhum filme tem uma qualidade baixa, né? O próximo, então, nós vamos ter aqui Guardiões da Galáxia Volume 2, já em 2017, né? O primeiro já tinha feito bastante sucesso, né? Quando a gente gravou, acho que não era tu que tava, né, Rodrigo? Era o Hidalgo, né? Acho que todos haviam gostado muito do primeiro filme, assim. E é aquela coisa assim, né? De quando o primeiro filme é excelente, é difícil tu conseguir bater em qualidade o primeiro filme, né? Então, o Guardiões da Galáxia Volume 2, o consenso da crítica do Rotten Tomatoes vai dizer que ele tem um enredo repleto de ação, de visuais deslumbrantes e de um
um amor não, né? Um humor irreverente que somam aqui uma sequência que é quase tão divertida, se não tão excitantemente fresca como o seu antecessor, né? Gostei bastante desse filme, assim, eu acho que ele mantém a mesma qualidade do primeiro. A única coisa que eu acho que ficou um pouco aquém, assim, é que as músicas não encaixam tão bem quanto as primeiras do primeiro filme. É que a trilha sonora do primeiro filme é muito redonda, né? É muito redonda. Excelente. É muito encaixado, assim, né? Cara, eu achei ele inferior ao primeiro. Acho que todo mundo concorda, né? E eu acho que ele merece, sim, até como olhando aqui agora, a menor nota dessa lista. Eu acho que bate, assim, acho que os caras foram... Pelo menos aqui os caras foram felizes no Rotten Tomatoes. Esse filme é outro que eu assisti em casa. Não sei se eu perdi alguma coisa. Se eu devia ter visto no cinema. Tem algumas cenas, assim, que são muito boas de perspectivas. Aquela primeira cena onde eles estão enfrentando aquele monstro gigantesco, assim. Aquilo numa tela grande tem um diferencial, legal, né? Aquela cena ali, e depois também quando tem aquela cena da cadeia lá onde aquele personagem que tem aquela crista que vai matando todo mundo, aquilo é legal de ver também porque os personagens vão caindo no fundo, assim, né? Então tu tem que olhar pros cantos da tela, assim, se for na tela grande, pra ver isso acontecendo, né? Então esses filmes com um efeito especial bastante apurado, assim, ele acaba dando uma diferença assistindo no cinema, né? O que até acaba fazendo a gente ter algumas escolhas difíceis, né? Tem muitos filmes que não são blockbusters, assim, que eu gostaria de ver no cinema, mas a gente acaba priorizando o dinheiro do ingresso para esse tipo de filme, que é uma experiência diferente na tela grande, assim, né? Não é a mesma coisa tu assistir em casa. O som direto também, depende da sala que tu escolhe, tu vem som da frente e de trás e é bem equilibrado, assim, então eu acho que esse tipo de tecnologia a gente nunca vai chegar em casa, que é o som que tu tem dentro de uma sala. A não ser que se invista muito mesmo, cara. Assim, né? É muito difícil tu chegar dentro de casa com uma tecnologia dessa. Então é uma experiência diferente. Filmes que pegam a trilha sonora e pegam os efeitos sonoros, acho que a gente nunca vai chegar. É um filme que eu acho que eles conseguem desenvolver um pouco outros personagens, né? Então, aquele personagem ali que como se fosse o tutor do Lorde das Estrelas lá, né? Que, spoiler alert, mas que é pai dele, que né? acaba se tornando como se fosse o pai dele. Tem uma participação do Stallone também, né? Isso! Que é bem bacana, né? Então aquela construção aí dos personagens, que eles são todos mercenários, né? Ali, aqui eu queria ver um pouco mais daquilo ali, né? Daquele universo, daqueles personagens ali, de como é que funciona aquela dinâmica ali dos mercenários, que são, digamos, as gangues ali e tal, né? Aquilo ali foi, mas realmente ele fica bem aquém do primeiro, até porque não tem mais o fator novidade, né? O primeiro tinha um fator novidade muito grande, assim, né? Tu te interessa muito pelo primeiro, até pelo fato deles não serem extremamente poderosos, eles têm que se virar com o que eles têm, né, cara? Exato. Dentro do universo, nesse segundo eles já são colocados dentro de uma coisa maior, né? Quase um salva-mundo ali. Como acaba convergindo todos os filmes da Marvel, acaba convergindo pros caras salvando o mundo, né? Mas... Agora é interessante aquela tecnologia, aquela sequência inicial que aparece o Kurt Russell novinho, cara. É incrível como eles fazem aquilo, né? A maquiagem digital, né? A Marvel tá se especializando em fazer maquiagens digitais, assim, cada vez melhores, né? Verdade. Tem o Groot adolescente aqui já também, né? Isso. Chato então, como qualquer adolescente. A gente sabe que é difícil lidar com adolescentes, né? Então, eu tenho 2 na casa, imagina. não tem como não ter cenas irritantes, né? A gente tem uns 1000 aqui, né? Então... Continuando então, ainda em 2017, né? Porque nessa fase a gente já começa a ter 3 filmes por ano, né? Haja dinheiro pra pagar isso tudo, né? Então a gente tem o terceiro filme de 2017, que é o Homem-Aranha voltando pra casa, então, né? O Homem-Aranha voltando a ser produzido pela Marvel aí, né? Em coparceria com a Fox, mas utilizando muito melhor o personagem, pelo menos eu acho, né? Que volta ali, né? Então, Homem-Aranha de Volta ao Lar, 2017... regressa a casa e faz tudo que um segundo reboot, reinício, né, consegue, oferecendo uma aventura divertida e colorida que se encaixa confortavelmente no Marvel Universo compartilhado, sem ficar atolado na construção de franquias, né. Então eu acho que o personagem mais rentável de toda a história dos heróis, né, cara? O que rebutam o Homem-Aranha é um negócio impressionante. Sem dúvida. E como eu já disse lá quando a gente gravou lá com o podcast do Plano de Dominar o Mundo, né, que sempre foi o carro-chefe de vendas da Marvel, assim, né,
Então, pra eles ter perdido esses personagens no cinema, assim, imagina se eles tivessem desde o início que eles acho que é o personagem que né? traz mais identificação, até pelo tipo de público que consome, né? Tu vê muito adolescente consumindo, até porque é uma história mais leve, mais fácil de tu compreender o que tá acontecendo, né? Sim. E os outros heróis, eles já vão pra um viés mais adulto, assim, inevitavelmente. Então, Homem-Aranha é um prato cheio pro adolescente. Há quem prefira o Tobey Maguire fazendo Eu gostei do Tobey Maguire, cara. Ele só meio velho. Eu gosto, só que na época a gente não tinha muita comparação, né? Ou era o Tobey Maguire ou era o Italian Spider-Man. Não sei se então não tinha muito o que a gente comparar, né? Eu preferi o Tobey Maguire do que o segundo ator ali, lembro do nome dele, que fez o Amazing Spider-Man, aquilo ali é dispensável, eu creio. São 2 filmes, né? Eu achava, na comparação assim, eu gostava bastante do Tobey Maguire, só que não tinha muito com o que comparar, assim. Eu gostava do Tobey Maguire, só que eu achava que ele era muito sofrido. Primeiro que ele era um adolescente de 40 anos, né? Tu olhava assim, não encaixava muito. Principalmente hoje, tu olhando, depois que saiu esse filme com Tom Holland, agora na comparação a gente... Eu não sei se vocês já viram o Homem-Aranha depois que vocês viram De Volta ao Lar, assim, mas causa uma estranheza, assim, porque tu tá vendo um cara da nossa idade sendo o Homem-Aranha no ensino médio, né? Acho que eles deviam ter pego, de repente, uma outra perspectiva dele na faculdade, digamos assim. Né? O primeiro filme, os primeiros filmes, eles são bem fiéis à questão dos tios deles serem mais velhos, de acontecer a morte do tio ali, que é uma coisa que tá nos quadrinhos, coisa bacana. Daí já começam a cagar do fato de ele ter a teia saindo do corpo, que isso aí não faz sentido nenhum, né, cara? Ele é um quase aprendiz, um cara ultra nerd, ele é aprendiz de cientista, ele mesmo cria as próprias teias, isso daí eles corrigem nesse De Volta ao Lar, né? Mas isso eu achava bacana, assim, porque tem versões do Homem-Aranha onde ele tem as teias nos pulsos, assim, né? E eu nunca achei que combinava muito pouco. O cara é tão inteligente que faz uma super cola daquela, né? Porque ele não vende, né, pra sair do desenho, né? Eu não gostava dos primeiros filmes da Mary Jane, cara. Eu não gosto daquela atriz. Acho que Kirsten Dunst? Eu não curto muito a interpretação dela. Acho que não foi legal pro personagem. Ela era pra ser outro tipo de personagem. É um personagem que tá sempre do lado do cara. Um personagem que apoia o Peter Parker, né? E ela não foi isso daí em nenhum dos filmes. Mas o que eu gostava... Eu gostava muito do diretor dos 3 primeiros filmes, que era o Sam Raimi. Até por outros filmes que ele já tinha dirigido, como Uma Noite Alucinante, o Evil Dead, aquela... Muito bom. Né? Cara, eu gosto de Uma Noite Alucinante, eu gosto... É muito bom, né? Tá louco, velho. O terceiro filme, então, é fantástico. Assim. O terceiro filme é muito doido, cara. É muito louco. É muito legal. E... Fazendo um parênteses, desculpa, Rodrigo. Claro, vocês viram que tem uma série na Netflix que é só sobre o Ash, né? Depois do Evil Dead. São 4 temporadas. Eu não sabia que já tinha saído. Saiu, são 4 temporadas. 3 ou 4 temporadas sobre o Ash e Evil Dead. Mas se passa no mundo medieval, assim? Não se passa no mundo de agora. Legal. E ele luta, inclusive, tem um momento que ele recebe ajuda do urso de pelúcia. Então, é uma coisa assim, totalmente. É bem louco, então é o Sam Raimi bem soltinho. Ele só produz, acho que ele dirige o piloto, provavelmente, né? Sim. Deve dirigir alguma coisa e o ator que faz o Ash é o mesmo cara que faz o ladrão na seriado do Hércules. Não sei se você se lembra. Acho que é Bruce Campbell o nome dele, não é? Isso, ele faz o bandido no seriado do Hércules, aquele que ficava voando de cordinha, era ele. E ele dirigia o seriado do Hércules também, então ele é um cara versátil. Eles eram todos amigos de faculdade, né? Sim. Daí eles tinham que achar o mais bonito pra ser protagonista. Daí eles inclusive o protagonista do Hércules, ele teve um câncer, né? Ele parou de atuar por um tempo, né? Um dos motivos da série ter ido pro filme. O ator principal, né? O ator principal, depois ele se curou e ele aparece no Two and a Half Men, como um dos namorados da Jodie. E ele faz um papel vergonhoso nos Espartalhões também. Esse eu não vi. Nossa. Ele aparece nos Espartalhões, eles precisavam de um cara de tanquinho, né? Sarado, eles botam ele, né? Kevin Sorbo, não é o nome desse cara? Kevin Sorbo. E o série do Hércules é incrível, né, cara? Fantástico. E agora, por último, ele tá fazendo esses filmes neopentecostais, assim, tipo Deus Não Está Morto. Deus continua não estando morto. Deus continua não estando morto. 1540. Daí tem... Você vai encontrar ele fazendo esse tipo de filme, assim. Mas ele sempre foi um ator bem limitado. Limitado. Inclusive a que faz, que é um spin-off da série do Hércules, que deu muito mais certo que a Xena, a atriz é muito melhor, né? Sim. Mas voltando ao Homem-Aranha, então, Vamos lá. Mas
Cara, eu gostei muito, assim, pra mim é o melhor Homem-Aranha, assim, até porque remete muito a quando a gente lia os quadrinhos, assim, né? Porque nos quadrinhos, pelo menos a maior parte que eu li, assim, ele sempre teve no ensino médio, até pra gente se identificar, né? Então acho que a maioria dos quadrinhos ele continua no ensino médio, né? São poucas sagas que ele já tá na faculdade, ou ele até já se formou, né? Então é mais fácil de se identificar. Eu acho que é o Homem-Aranha mais raiz, assim, o Homem-Aranha mais quadrinhos mesmo. É um bom primeiro filme pro herói, né, pra lançar. Também ele tá bem cru no filme, assim, é legal. Eu gostei deles terem usado a Marisa Tomei de Tia May. De Tia May. Melhor Tia May, né? Não, eu achei legal. Ela é 50 anos, ela tá bem conservada pra ter 50 anos. Mas eu gostei daquilo de não usarem uma velhinha, assim. A própria interação bacana, entre ela e o Tony Stark é sensacional. No recrutamento dele no Guerra Civil, né? Que os dois interagem ali. Eu achei bacana aquilo ali. Eu achei legal darem a jovialidade. Diminuir a idade do Homem-Aranha e diminuir a idade da tia, né, cara? Exato. E fica engraçado também, né? Porque agora eles estão fazendo também, eu acho que o John Favreau, né? O personagem dele lá, que tá paquerando ela agora no próximo filme, né? E o próximo filme é esse ano, né? Sim, é o primeiro filme do pós-Ultimato. Primeiro filme da Marvel no pós-Ultimato. Longe de casa, né? Tendo 3 filmes esse ano, também 2019, pra arrancar nosso dinheiro. Pra iniciar a nova saga, né? Vai ser o primeiro filme pra iniciar a nova saga. Eu vou te dizer que tá difícil a gente aguentar, assim, né? 3 filmes da Marvel, 2 da DC esse ano, são 2 da DC, né? Foi o Shazam agora. Recomendo. A gente tem o Coringa em outubro, né? Nós vamos gravar um episódio sobre Shazam, não sei quando, mas tá marcado, falta o Rodrigo tem que assistir, né? Pra poder gravar. É verdade. Então a nota do Rotten Tomatoes aqui é 92%, 9.2, eu acho que é uma nota justíssima, né? Também. Com certeza, se você somar a trilogia original do Sam Raimi e esses 2 filmes mais fraquinhos com o ator esqueci o nome dele. Amazing Spider-Man, esqueci agora também. Que ele é namorado da Gwen, né? Na saga do Amazing Spider-Man. Exato. Então, pra mim, sem dúvida, esse é um... E também o Michael Keaton, que já foi o Batman, funcionou bem como vilão também, como Abutre, né? Eu achei que o desempenho dele foi bem legal. Eu acho que o vilão eles não desenvolveram tanto quanto outros, como Thanos, ou mesmo o vilão do Pantera Negra, né? Ou mesmo como Loki, assim, mas eu acho que nesse filme eles souberam utilizar o vilão, né? Eles dão um bom tempo de tela pra ele, eu acho que dá pra dar uma desenvolvida, assim. Não ficou tão profundo, até porque vai enfrentar um herói adolescente ali no meio do negócio, né, cara? Mas foi legal. E é legal que eles fizeram também quase como se fosse uma rima verbal, isso a gente utiliza mais pra literatura, assim, né? Que o Michael Keaton fez o Batman, fez o Birdman e depois fez o Abutre, né? Então, 3 pássaros, né? Em filmes sobre quadrinhos, sobre digamos, heróis, assim. Achei legal eles não gastarem o melhor vilão do Homem-Aranha, que é o Duende Verde ainda, né? Sim. Guarda o cara. Exato. E de não trazer ele de novo também, né? Porque esse é um dos méritos do filme, assim, né? Que de não matar de novo o Tio Ben, de não trazer de novo o Duende Verde, né? Que é o que a Fox, quando fez aquele reboot, que totalmente desnecessário, assim, apesar de que tinha visuais bacanas, assim, mas o roteiro eu achava péssimo desse do Amazing? Do Amazing Spider-Man. Eu acho a pior horrível, fase, porque eu li os quadrinhos, cara, e é o momento... Eu não lembro dos filmes, eu não vi o segundo, eu acho. Mas é o momento dos quadrinhos que ele dá aquele problema de relacionamento dele, ele casa com a Gwen, depois ele trai a Gwen com a Mary Jane, então é um momento bagunçado dos quadrinhos. Né? É muito chato aquilo. E quando tem a saga dos clones também, que é muito estranha, né? Eles perderam a mão escrevendo. Virou Kamen Rider o negócio, né? E no cinema, então, eu só fico um pouco dividido, assim, porque a referência desse Homem-Aranha agora é meio como se fosse o Homem de Ferro, né? Eu espero que agora no segundo filme eles deem uma corrigida nisso, né? Porque o caráter do Homem-Aranha é formado pela morte do Tio Ben, né? Que ele podia ter feito alguma coisa e que de certa forma foi consequência dos atos dele, assim, né? Então, nesse filme, pelo menos, ficou meio que subentendido, né? Porque a gente já viu nos outros filmes, é o mesmo Homem-Aranha, aquilo aconteceu, só que a referência dele meio que ficou Homem de Ferro, assim. Eu acho que o Homem de Ferro não tem um caráter muito bom pra dar aquele escopo pro Peter Parker, assim, né? Finalizando, então, pra gente ficar com um episódio curto, né? Já que a gente dividiu essa fase 3 da Marvel em 2 partes, né? Nós temos, então, ainda em 2017, Thor Ragnarok, num consenso de crítica que diz que ele é emocionante. Isso eu achei estranho, assim, porque não acho que esse filme é exatamente emocionante, mas de repente, até na tradução aqui, que deu uma diferença. Engraçado, isso sim, e acima de tudo divertido.
Thor Ragnarok é uma aventura cósmica colorida que define um novo padrão para sua franquia e o resto do universo cinematográfico da Marvel, uma nota 92% ou 9.2, né? Esse filme é terrivelmente bom, cara. É verdade. Terrivelmente bom, porque ele é ruim pra caramba ali, todo o contexto que ele pega, tudo, a história é uma merda, mas o filme é muito bom, cara. Eu me diverti pra caramba, assim. É muito engraçado. Ele é muito, muito bacana, assim, e entra Hulk no meio, é muito bom. Eu lembro que os filmes anteriores do Thor tinham uma coisa mais sisuda e tal, tanto no primeiro filme quanto no Mundo Sombrio, mas nesse aí eles se renderam assim pra... Eles colocam mesmo, o ator, né? pra fazer o que sabe fazer, E deu né, cara? certo. Que é dar umas tiradas engraçadas. Deu o filme certo. todo. Aquela cena dele se disfarçando. Aham. Não, mas eu tô disfarçado. Mas a tua cara tá parecendo. E se eu fizer assim? Aquilo é muito bom, E aquela cara. participação do Jeff Goldblum também, o cara rouba o filme, cara. É muito engraçado ele. São dois personagens, digamos que quase problemáticos dentro do universo Marvel, assim, que são mais difíceis de trabalhar, né? Os dois primeiros filmes do Thor não funcionaram muito bem, e isso nas bilheterias se refletiu, assim, né? Foi acho que os dois filmes que menos fizeram bilheteria, né? Eu acho que talvez o Homem-Formiga tenha feito um pouco menos, mas também custou menos, assim, né? E dá pra sentir que eles não sabiam muito o que fazer, assim, com o Thor e com o Hulk, né? Sim. Então eles pegam e misturam os dois personagens e eu acho que funcionou muito bem, assim. Não é o Thor que eu gosto, eu ainda prefiro aquele Thor já com estilo medieval, assim, com um estilo mais shakespeariano mesmo. Aqui é o assim. que ele tá menos, né? E aqui o que ele tá menos, né? Só que eu tenho que reconhecer que foi muito engraçado, achei muito engraçado. Funciona muito bem, assim, né? Eu vi muitas pessoas assistirem esse filme e não gostaram por causa disso, porque eles preferem esse Thor medieval, assim. Só que esse é um filme que no trailer tu já conseguia decidir se tu gostava ou não daquela proposta ali, né? Cara, esse filme é um filme que eu tive que ver 2 vezes, porque tinha momentos que eu tava rindo de uma piada e perdi a próxima. Então foi muito louco isso. Então, daí quando eu vi da segunda vez, eu parava de rir, eu não ria de uma piada pra rir da outra, pra poder pegar, porque era uma em cima da outra, assim, era uma sequência, assim, era um combo de piadas, assim. Agora é curioso, porque ao mesmo tempo que o filme é engraçado, ele também tem um trunfo muito bom, que é a vilã, a Cate Blanchett, que faz a... Exatamente. Eu acho que ela tá muito bem naquele filme. Ela é uma excelente atriz e ali ela conseguiu meio que intimidar, sabe? Naquelas cenas assim mais de combate físico e tal, e também nas ameaças que ela profere e tal. Achei que ela saiu muito. Eu não sei como é que é nos quadrinhos, porque eu nunca li Thor nos quadrinhos, mas eu não sei se eles colocam, porque aquela personagem ali, ela é filha do Loki, né? Ela não é filha do Odin. Eles colocam ela como filha do Loki, ele é como filha do Odin, mas ela é filha do Loki. Na verdade, as 3 bestas que provocam, na mitologia, as 3 bestas que provocam o Ragnarok são filhos do Loki. E o Loki fica enraivecido por eles terem sido mandados para as periferias lá de Asgard e acaba... O próprio Lobo Fenrir também é filho o Lobo Fenrir, todos ele com os gigantes, né? O Lobo Fenrir e a Serpente dos Mundos, que aparece também ali nas cenas, né? Ela dá uma ponta dela ali, que é a serpente que rodeia o mundo, que ela é o mar, né? Sim. Ela é a água. E são todos filhos do Loki, mas eu acho que como o Loki é um personagem tão carismático que entraria pro hall de heróis ali do negócio, que precisaram dar um outro mote pra caracterizar o personagem, né, o vilão. Como tu disse, eles usaram o ator direito dessa vez, porque ele é um ator que se dá melhor na comédia. Tu vê que ele tá muito mais confortável no personagem como comédia. Ele não tava tão confortável nos outros, assim, até porque é meio difícil fazer com aquele jeito sisudo, assim, né? No primeiro filme ele tinha aquele cabelo muito comprido, assim, até meio com um penteado meio de bonecão, assim. Vê que ele não tava confortável, né? Tinha que ser muito formal, assim, né? Ali ele já tá solto, assim, tá confortável no personagem. Tanto que ele consegue se equiparar com o Tom Hiddleston, assim. Não destoa tanto o Tom Hiddleston sendo mais carismático. Acho que o carisma dos dois se equiparam nesse filme aqui, né? Esse filme tem o anão do Game of Thrones também, né? Isso, ele faz uma participação. Ele que refaz o machado. Mas daí já é no Guerra Infinita. Já é no Guerra Infinita. Guerra Infinita, é verdade. Guerra Infinita tem tem razão. Mas o anão não aparece nenhuma vez nesse daí? Nesse Não. No Guerra Infinita, Então sim. eu confundi. Nesse o Thor fica sem o martelo, porque como é que é o nome da Hela. personagem? A Hela destrói o martelo dele e daí ele usa outro... Tipo um machado martelo, que ele usa, né? Só que é lá da arena mesmo, de gladiadores, e ele utiliza o poder de raios dele, assim, né? Ele descobre que ele utiliza mais o poder de relâmpago dele, dá aqueles giros, assim. E é legal ver o Hulk lutando com o Fenrir também, né? Que é o lobo gigante lá. Então. O Hulk em todo aquele dilema existencial dele, né? Ah, sim.
o Hulk falando, né? Porque Hulk ele também falando, né, ele exatamente. tem uma consciência, assim, de que ele escolheu ser o Hulk naquele mundo, assim. Apesar de que eles desperdiçaram um pouquinho uma saga que nos quadrinhos é bacana, que é o Planeta Hulk, né? Que é um planeta de gladiadores, onde o Hulk também ele fala e tudo, mas esse filme realmente é muito engraçado, assim. Eu vi que teve muita gente que torceu o nariz, assim, mas eu acho que não comprou a proposta. Ou tu compra ou tu não compra, né? Eu comprei a proposta mesmo, não sendo o tipo de Thor que eu gosto. Se eu gosto de um Thor mais formal mesmo, assim, né? Mas já pelos trailers eu comprei a proposta, né? E tem, não sei se você já assistiu, tem outros 2 filmes desse diretor que é o Taika Waititi. Ele é neozelandês, se eu não me engano. Isso. Que é ele tem um sobre vampiros, que é o Que Fazemos nas Sombras, que é como se fosse um pseudo-documentário sobre vampiros, assim. Daí tem todos os tipos de vampiros, assim, é bem bacana. Tem lá o Bat Fight, que eles fazem, os dois viram morcegos e começam a lutar, assim. Então tem várias referências a vampiro. Tem o vampiro, digamos, mais sedutor, tem o vampiro mais Nosferatu, que fica nas sombras, assim, é bem... Isso é tudo baseado no RPG Vampiro, né? No que é a máscara, né? Isso. É bem baseado, assim. Os clãs são divididos dessa forma, né? E é bem engraçado, o diretor ele atua também, né, nesse filme, né? E tem um outro filme que eu vi também, que daí já é um filme mais de aventura, assim, que se passa na Nova Zelândia mesmo, que é com aquele ator que fez o Jurassic Park, que é neozelandesa, não lembro o nome dele, mas ele tá bem bronco, assim. E é um filme interessante, procure os outros filmes desse diretor, assim, que ele é um bom diretor. Chegaram a cogitar botar ele no Guardiões da Galáxia 3, né? Mas o James Gunn tá de volta. Então vai fazer os 2, né? Vai fazer o Esquadrão Suicida e vai fazer o próximo Guardiões da Galáxia. Agora vamos combinar uma coisa. Naquela cena de luta que aparece o Immigrant Song do Led Zeppelin, ficou muito legal. Ah, sim. Ficou bacana. Ficou bem legal. Encaixou bem, né? E diz que quando o Kevin Feige, né, contratou o diretor, né, ele já disse, não, eu quero que utilize essa música numa cena. Ah, não, desculpa, não. O diretor se vendeu para ser diretor desse filme com essa música, assim, não, vou fazer uma cena do Thor tocando essa música, assim, e assim, por fim ele foi contratado, assim, né, porque encaixava muito, né, e até hoje fica aquela, né? Cantando trio afinado, assim, né. Então nós chegamos na metade do Marvel Universo Compartilhado fase 3 aqui, nós vamos interromper aqui pra a gente vir pra semana que vem, então, para a segunda parte, onde a gente vai falar sobre Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Homem-Formiga e Vespa e Capitão Marvel. A gente vai dar só uma palhinha, porque a gente já tem um episódio sobre Capitão Marvel, né? Pra finalmente a gente vir falar sobre Vamos deixar o Rodrigo falar sobre Capitão Marvel, já que a gente já falou bastante, né? Não participou, né? Capitão Falamos Marvel, bastante daquelas. Vamos ver se a gente consegue reunir o quarteto aqui, daí a gente deixa o Hidalgo e o Rodrigo falar sobre Capitão Marvel, daí, né? Já que a gente já falou bastante sobre isso. Pegar o Hidalgo, né? Que é um fã da DC, né? Pra ele ter aquele crivo menos fanboy, assim, do negócio. Pra quem não conhece, já que a gente falou no Professor Hidalgo, então procurem no canal do YouTube da escola, que a gente tem uma playlist que é Roteiro 3D, o nome onde vocês encontram também o podcast do Roteiro 3D, né, que é o Roteiro Cast, lá vocês conseguem ouvir. A gente precisa que vocês se inscrevam no nosso canal, porque a gente precisa, eu achava que eram 10 mil, mas não, a gente precisa de 1.000 inscritos. E tem que ter um mínimo de carga horária ali, de minutos assistidos pra gente poder monetizar o canal, né? Então ainda quem não se inscreveu, espera dar o sinal e vai lá e se inscreva, né? É o sinal pra se inscrever, galera. Ó. É o sinal pra se inscrever, né? Então uma boa semana a todos, uma vida longa e próspera aí. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado ao Nicásio e escutem nosso podcast aí, né? Valeu.